Os pilotos avisaram. A FIA ignorou. E agora, um acidente assustador pode forçar uma mudança urgente na Fórmula 1. Mas tem um detalhe: algumas equipes não querem mudar nada, e isso pode colocar tudo em risco. A Fórmula 1 está prestes a mudar de novo. Depois de um acidente assustador no Japão, pilotos revoltados e críticas pesadas ao regulamento, a FIA foi praticamente obrigada a reagir. E agora vem a bomba. Uma reunião de emergência pode definir o futuro da categoria, mas nem todo mundo quer que isso aconteça. E isso pode gerar um conflito gigantesco dentro da Fórmula 1. Para você entender o tamanho do problema, na próxima semana, dia 9 de abril, a FIA vai se reunir com todas as equipes da Fórmula 1. O objetivo? Discutir mudanças no novo regulamento técnico. Só que aqui já começa a polêmica, porque enquanto os pilotos estão pressionando por mudanças urgentes, a expectativa interna é de que quase nada mude agora. Ou seja, o problema existe, todo mundo sabe, mas ninguém quer mexer de verdade. E o motivo dessa pressão toda tem nome: o novo sistema híbrido e o uso da bateria. Pilotos como Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso e Carlos Sainz estão criticando duramente o regulamento. Os principais problemas: ultrapassagens artificiais, diferença absurda de velocidade entre carros e o mais preocupante, risco real de acidente. E foi exatamente isso que aconteceu no Japão. Durante o GP, o jovem Oliver Berman sofreu um acidente assustador. Ele bateu a mais de 260 km por hora, com uma força de 50 G. E tudo começou por causa do fator crítico, a diferença brutal de velocidade. Enquanto um carro estava lento, sem bateria, o outro vinha muito mais rápido. Resultado: perda de controle, brita e uma pancada violenta. Por sorte, Berman saiu sem fraturas, mas isso foi um alerta gigante. E aqui a situação fica ainda mais tensa, porque os pilotos já tinham avisado que isso poderia acontecer. Mesmo assim, nada foi feito. Carlos Sainz foi direto. Estamos avisando há tempos que isso iria acontecer. Esse tipo de diferença de velocidade e esse tipo de acidente eram inevitáveis. Não estou satisfeito com o que temos até agora, disse Carlos. O espanhol ainda defendeu mudanças para aumentar a segurança. Espero que encontremos uma solução melhor, que não gere essas diferenças enormes de velocidade e proporcione corridas mais seguras. Tivemos sorte de haver uma área de escape aqui. Imagine isso em circuitos como Baku, Singapura ou Las Vegas, com muros tão próximos, completou. Carlos basicamente acusou a Fórmula 1 e a FIA de priorizarem o espetáculo em vez da segurança. Sim, segundo ele, as regras não foram mudadas porque as corridas estavam emocionantes. Mas a pergunta é: até quando isso vai continuar sem dar problema sério? Depois do acidente, a FIA finalmente se manifestou. Confirmou que vai realizar reuniões em abril e que ajustes podem ser feitos. Mas calma, eles também deixaram claro: nada de mudanças drásticas agora. Tudo precisa de análise, simulação e dados. Ou seja, a resposta veio, mas ainda está longe do que os pilotos querem. E como se não bastasse, existe outro problema nos bastidores. As equipes estão divididas. Times como Mercedes e Ferrari não apoiam grandes mudanças agora, porque na visão deles, o espetáculo continua funcionando, as corridas ainda são boas para o público. E isso cria um cenário perigoso. Pilotos pedindo mudanças contra equipes que querem manter tudo como está. E agora chegamos ao ponto mais importante. O futuro da Fórmula 1 pode mudar completamente, mas não agora. As mudanças mais profundas só deverão acontecer a partir de 2027. E uma das ideias é radical: reduzir o impacto da bateria, aumentar o papel do motor a combustão e mudar totalmente o equilíbrio da potência. Mas até lá, os pilotos vão continuar correndo com um regulamento que eles mesmos consideram perigoso. E a pergunta que fica é: será que a Fórmula 1 vai agir antes de algo pior acontecer? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a FIA está demorando demais para agir? Ou acha que os pilotos estão exagerando? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na Fórmula 1, se inscreva agora no canal Grand Prix Brasil, ativa o sininho e deixe um like, porque isso ajuda muito o canal.
porque aqui você não perde absolutamente nada do mundo da Fórmula 1. Até a próxima!